Olá, hoje vamos falar sobre o histórico da EJA no Brasil. Alfabetizar jovens e adultos não é um ato apenas de ensino-aprendizagem, é a construção de uma perspectiva de mudança. No início, a época da colonização do Brasil, aos poucos, escolas existentes eram para privilégio das classes médias e alta. Nessas famílias, os filhos possuíam acompanhamento escolar na infância, não havia necessidade de uma alfabetização para jovens e adultos, as classes pobres não tinham acesso à instrução escolar e, quando recebia, era de forma indireta. A educação escolar no período colonial, ou seja, a educação regular e mais ou menos institucional de tal época, teve 3 fases. A de predomínio dos jesuítas, a da reforma do Marquês de Pombal, principalmente a partir da expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal em 1759. E a do período em que Dom João VI, então rei de Portugal, trouxe a corte para o Brasil, de 1808 a 1821. O ensino dos jesuítas tinha como fim não apenas a transmissão de conhecimentos científicos escolares, mas a propagação da fé cristã. A história da educação de jovens e adultos no Brasil, no período colonial, se deu de forma assistemática. Nessa época, não se constatou iniciativa governamentais significativa. Os métodos jesuítas permaneceram até o período pombalino. Com a expulsão dos jesuítas, nesse período, Pombal organizava escolas de acordo com o interesse do Estado. Com a chegada da família real ao Brasil, a educação perdeu seu foco, que já não era amplo. Após a proclamação da independência do Brasil, foi outorgada a primeira Constituição brasileira e do artigo 179. Dela constava que a instrução primária era gratuita para todos os cidadãos. Mesmo que a instrução, sendo gratuita, não favorecia as classes pobres, pois esses não tinham acesso à escola, ou seja, a escola era para todos, porém inacessível a quase todos. No decorrer do século, houve várias reformas. No Brasil, o discurso em favor da educação popular é antigo, precedeu mesmo a proclamação da República. Já em 1882, Rui Barbosa, baseado em exaustivo diagnóstico da realidade brasileira da época, denunciava a vergonhosa precariedade do ensino para o povo no Brasil e apresentava propostas de multiplicação de escolas e de melhoria qualitativa de ensino. A Constituição de 1934 não teve êxito, pois Getúlio Vargas, o então presidente da República, tornou-se um ditador através do golpe militar e criou um novo regime, o qual chamou de Estado Novo. Sendo assim, cria-se uma nova Constituição escrita por Francisco Campos. A Constituição de 1937 fez o Estado abrir mão da responsabilidade para com a educação pública, uma vez que ela afirmava o Estado como quem desempenharia um papel subsidiário e não central em relação ao ensino. O ordenamento democrático alcançado em 1934, quando a letra da lei determinou a educação como direito de todos e obrigação dos poderes públicos, foi substituído por um texto que desobrigou o Estado de manter e expandir o ensino público. A Constituição de 1937 foi criada com o objetivo de favorecer o Estado, pois o mesmo tira sua responsabilidade. Uma população sem educação, educação para poucos, torna a sociedade mais suscetível a aceituar tudo que lhe é imposto. Logo se entende que essa Constituição não tinha interesse que o conhecimento crítico se propagasse, mas buscava favorecer o ensino profissionalizante. Naquele momento, era melhor capacitar os jovens e adultos para o trabalho nas indústrias. Um dos percussores em favor da alfabetização de jovens e adultos foi Paulo Freire, que sempre lutou pelo fim da educação elitista. Freire tinha um objetivo, uma educação democrática, libertadora. Ele parte da realidade da vivência dos educandos.
Ao longo das mais diversas experiências de Paulo Freire pelo mundo, o resultado sempre foi gratificante, muitas vezes comovente. O homem letrado chega humilde, culpado, mas aos poucos descobre que orgulho também é um fazedor de cultura e, mais ainda, que a condição de inferioridade não se deve a uma incompetência sua, mas resulta de ter sido roubado à humanidade. O método Paulo Freire pretende superar a dicotomania entre teoria e prática. No processo, quando o homem descobre que sua prática se opõe ao saber, inclui que conhecer e interferir na realidade, de certa forma, percebendo-se como sujeito da história, toma a palavra daqueles que até então detêm seu monopólio. Alfabetizar é, em última instância, ensinar o uso da palavra. Na época do regime militar, surge um movimento de alfabetização de jovens e adultos, na tentativa de erradicar o analfabetismo, chamado Mobral. Esse método tinha como foco o ato de ler e escrever. Essa metodologia assemelha-se à de Paulo Freire, como codificações, cartazes com famílias silábicas, quadro, ficha, porém, não utilizava o diálogo como a de Paulo Freire e não se preocupava com a formação crítica dos educandos. A respeito do Mobral, Belo, 1993, cita que o projeto Mobral permite compreender bem esta fase ditatorial, porque passou o nosso país. A proposta de educação era toda baseada aos interesses políticos vigentes da época. Por ter de repassar o sentimento de bom comportamento para o povo, justificar os atos da ditadura, essa instituição estendeu seus braços a uma boa parte da população carente, através de seus diversos programas. A história da educação de jovens e adultos é muito recente. Durante muitos anos, as escolas noturnas eram a única forma de alfabetizá-las. Após um dia árduo de serviço, e muitas dessas escolas, na verdade, eram grupos informais, onde poucos que já dominavam o ato de ler e escrever transferiam aos outros, entendeu? No começo do século XX, com o desenvolvimento industrial, é possível perceber uma lenta valorização do EJA. O processo de industrialização gerou a necessidade de ter a mão de obra especializada nessa época. Criou-se escolas para capacitar jovens e adultos. Por causa da industrialização das indústrias nos centros urbanos, a população da zona rural migrou para o centro urbano, na expectativa de melhor qualidade de vida. Ao chegarem nos centros urbanos, surge a necessidade de alfabetizar os trabalhadores, e isso contribui para a criação dessas escolas para adultos e adolescentes. A necessidade de aumentar a base eleitoral favoreceu o aumento das escolas de EJA, pois o voto era apenas para homens alfabetizados. Na década de 40, o governo lançou a primeira campanha de educação de adultos. Tal campanha propunha alfabetizar os analfabetos em 3 meses. Dentre educadores políticos e sociedade em geral, houve muitas críticas e também elogios a esta campanha. O que é nítido é que com esta campanha a EJA passou a ter uma estrutura mínima de atendimento. Com o fim dessa primeira campanha, Freire foi responsável em organizar e desenvolver um programa educacional de alfabetização de adultos. Porém, com o golpe militar, o trabalho de Freire foi visto como ameaça ao regime. Assim, o EJA voltou a ser controlado pelo governo, que criou o Mobral, conforme foi citado anteriormente. O ensino supletivo foi implantado com a Lei da Diretrizes e Bases da Educação, a LDB de 5.692. Nessa lei, um capítulo foi dedicado especificamente para o EJA. Em 1974, o MEC propôs a implantação do SES, Centro de Estudos Supletivos. Tais centros tinham influência tecnicista devido à situação política do país naquele momento. Em 1985, o Mobral findou-se dando lugar à Fundação Educar, que apoiava tecnicamente e financeiramente as iniciativas de alfabetização existentes. Nos anos 80, difundiram-se várias pesquisas sobre a língua escrita que, de certa forma, refletia no EJA, assim como a
promulgação da Constituição de 1988, o Estado amplia o seu dever com a educação de jovens e adultos. De acordo com o artigo 208 da Constituição de 1988, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a Lei nº 1, ensino fundamental obrigatório e gratuito, asseguradamente inclusive sua oferta gratuita para todos aqueles que não tiverem acesso à idade própria. Na década de 90, em meio de iniciativas em favor da educação de jovens e adultos, o governo incumbiu também os municípios a se engajarem nessa política. Ocorreram parcerias entre ONGs, municípios, universidades, grupos informais populares, fóruns estaduais, nacionais, e através dos fóruns, a partir de 1997, a história do EJA começava a ser registrada no Instituto Boletim de Ação Educativa. É notório que nessa fase da história da educação brasileira, a EJA possui um foco amplo para ver uma sociedade igualitária e uma educação eficaz e necessária, que todas as áreas da educação sejam focadas e valorizadas. Não é possível desvencilhar uma da outra.